É possível imaginar, meus amores, uma pessoa chegar aqui nesse plano partido ao meio, como se tivesse pela metade? A resposta é não, né, gente? Claro que não. Somos inteiros, somos completos, criação de um ser perfeito, a quem chamamos de Deus. Portanto, eu sinto muito. Apesar de gostar demais do Fábio Júnior, vou discordar plenamente de um trechinho de uma linda canção, um clássico do Fábio Júnior, né? Chamado Alma Gêmea, onde ele diz que as metades da laranja. Eu sinto muito, meus amores, mas tiremos esse véu do romantismo o quanto antes, porque na verdade essa alma gêmea ou essa chama gêmea, ela não existe. Não da maneira que nos apresentam. É uma forma totalmente equivocada de falar nesse assunto. Durante boa parte da minha vida eu também cheguei a acreditar, né? Na alma gêmea, naquela coisa, nessa cegueira espiritual que durante muito tempo a gente permanece. Então a gente realmente acredita que em algum lugar do mundo, do planeta, realmente possa existir uma pessoa que vai nos completar. Uma espécie de a outra nossa metade. A famosa metade da laranja, aquela parte que falta em nós. Onde será que está essa parte que falta em nós? Olha que coisa! Almas gêmeas, o que realmente significa, numa visão mais profunda da espiritualidade, é o que a gente vai descobrir agora. Olá, amores! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse encontro semanal. Que delícia, né? Como que você tá? Espero que você esteja muitíssimo bem. Encontro esse que abordamos assuntos importantíssimos, sem receitas milagrosas ou fórmulas mágicas, ou as famosas pregações, ou ainda as imposições. Apenas trazemos para você um despertar de consciência onde possamos ter uma vida mais racional, mais coerente, a transformação e os aprendizados de cada dia. É isso que define esse canal. Já peço o seu joinha, dá o seu like para o canal, faça o seu comentário, curta, comente, compartilhe. Você não faz parte ainda do canal Aprendizados? Então, por gentileza, né, aproveita, faz a sua inscrição agora. Não esqueça de ativar o sininho das notificações, colabore com o crescimento desse humilde projeto. Te agradeço de coração. O lance é o seguinte, ainda na infância, somos obrigadas a acreditar naquelas histórias tórridas, avassaladoras, arrebatadoras, de amor profundo. A gente começa com aqueles clássicos infantis, né? As famosas princesas, onde vivem presas, enclausuradas, numa maré de sofrimento, esperando o seu tão aguardado príncipe encantado chegar, para que possam então ser felizes para sempre. Olha que ilusão que colocam na nossa cabeça, ainda quando a gente é pequenininha. Que maldade, hein? Ali, ainda na infância, nós somos obrigados a acreditar nessa amarga ilusão. As famosas ilusões que vendem trilhões, típicas de filmes, novelas, livros, contos. Você já conhece, né? Esse universo aí de vender basicamente muita ilusão. Nesse exato momento fica construído na nossa mente que, se não encontrarmos a nossa metade, se não encontrarmos aquela pessoa que vai corresponder todas as nossas expectativas, se não tivermos a tal frase "e foram felizes para sempre", seremos uma pessoa extremamente infeliz para o resto da nossa vida. O conceito de alma gêmea, ela nos obriga a acreditar que em algum lugar desse universo existe uma pessoa exatamente igualzinha a nós. O erro já começa exatamente aí, porque nós somos seres únicos. Não existe uma cópia nossa. Isso é humanamente impossível. Você vê, até os gêmeos, eles quando são gêmeos idênticos, eles são idênticos apenas fisicamente, nas características físicas, mas cada um possui a sua personalidade. Entende? Então, às vezes são gêmeos idênticos e iguaizinhos, mas são totalmente diferentes no comportamento, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra.
É uma explicação já muito lógica a questão dos gêmeos. O máximo que pode existir, meus amores, são semelhanças acentuadas, elevadas entre duas pessoas. Aí sim, a gente já começa a falar de um vocabulário mais objetivo, mais claro, muito mais racional. Imaginemos que fosse muito fácil a gente se deparar com uma pessoa que fosse igualzinha, ou que em cada esquina a gente pudesse encontrar uma pessoa com gostos e preferências e semelhanças iguaizinhas às nossas. Você sabe o que iria acontecer? A gente ia entrar numa maré de acomodação, não é? A gente não ia poder trocar experiências, de repente cometer os erros, que através desses erros nos trazem assim, lições preciosas, aprendizados riquíssimos. Então, simplesmente a gente iria encontrar essa pessoa com muita facilidade, nos acomodar, lançar a nossa âncora nesse porto de segurança e viver ali feliz para sempre. Só que, na realidade, não é bem assim. Uma relação, ainda que seja difícil, complicada, conflituosa, ela nos possibilita inúmeros aprendizados. Muitas vezes nós passamos por inúmeros, diversos relacionamentos e a gente não consegue se encaixar, né? Muitas vezes a gente chega até a se questionar, né? Caramba, mas por que será que não dá certo o meu relacionamento? Por que será que eu não consigo estabelecer um vínculo mais profundo, uma relação mais sólida com as pessoas? A gente chega a se questionar em relação a isso. E com isso a gente vai acumulando vários relacionamentos, né? A gente vai conhecendo pessoas e vai trocando experiências e vai trocando lições, aprendizados, até que enfim possa chegar aquela pessoa que vai extrair o melhor de nós. E sabe por que ela vai extrair esse melhor de nós? Porque já convivemos com outras pessoas, já adquirimos conhecimento, experiência, uma certa bagagem. E aí, quando essa pessoa chega, é como se a gente estivesse assim, mais preparado para poder recebê-la da melhor forma possível. Como se essa pessoa fosse um presente divino, fosse um presente do Criador, um presente do universo. Então, muitas vezes a gente tem que passar por inúmeras lições para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente evolua e para que, enfim, mereçamos receber essa pessoa que juntamente conosco vai agregar muita coisa boa. Esse aprimoramento, ele nos possibilita, ele nos prepara para uma relação mais sólida, mais consistente, mais madura, mais saudável e, consequentemente, muito mais feliz. Quando a gente fala sobre alma gêmea, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, o que é? É aquela referência do amor perfeito, o amor pleno, um amor puro. E, infelizmente, isso aqui na Terra ainda não é possível, gente. Não tem como. Estamos ainda em pleno processo de evolução. Não é possível que possamos desfrutar de algo dessa natureza sem que antes mergulhemos profundamente no conhecimento, na maturidade espiritual. A gente está sempre nesse processo de mudança, presta atenção, né? Cada vez que a gente dá um passinho à frente, a mais adiante, nessa escala da evolução, o nosso conceito, a nossa visão também muda. Que ontem era assim, mais ou menos, né, tipo, imprescindível para nós, hoje já não faz a menor diferença. A vida é assim, a gente está sempre nesse processo, nesse movimento constante de mudança, porque a evolução, ela exige isso de nós. Então, se ontem a gente valorizava algo, né, de uma maneira que não pudesse faltar na nossa vida, de repente, amanhã a gente já não tem mais essa mesma opinião. Isso chama-se movimento, evolução. Os nossos conceitos e as nossas definições, elas vão mudando de acordo com a nossa evolução. Entendamos o mais cedo possível que a perfeição não é possível ainda atingir nesse plano. Tudo é imperfeito. O perfeito é a ilusão que trazemos na nossa bagagem.
livre-se dela o mais rápido possível. E em se tratando de relacionamentos, então, cada um já viveu as suas experiências pretéritas, ou seja, experiências passadas, cada um já traz a sua bagagem lá de outras existências. Agora você imagine valores e visões totalmente diferentes poder alcançar algo que se aproxime perto dessa palavra perfeição. Quem se dispuser a viver com esse véu nos olhos, mergulhado nessa maré de ilusão, eu sinto muito dizer, mas vai viver frustrado, vai padecer na dor, na ilusão e no sofrimento. É como você dar murro em ponta de faca, você entende, né? É uma expressão popular muito usada, dar murro em ponta de faca. O que seria uma relação que pudesse se aproximar um pouquinho daquilo que chamamos de relação ideal, com grandes chances de dar muito, muito certo? O que seria então uma definição mais racional, mais clara, mais objetiva e não ilusória em relação ao que chamamos de almas gêmeas? Vejamos, na visão espiritual, as afinidades, elas são extremamente importantíssimas. Por falar em afinidades, eu tenho um vídeo que fala exatamente sobre isso. Afinidades é o segredo da relação. Muito legal esse vídeo. As afinidades, elas são importantíssimas em todo e qualquer relacionamento, seja no ambiente de trabalho, seja na convivência social. E quando se fala de relacionamento a dois, elas são imprescindíveis, absolutamente necessárias. Aquele ditado que diz, olha, os opostos se atraem, não vai nessa onda não, não existe isso. Você acreditar nisso aí, você vai ver mais uma frustração e mais adiante você vai quebrar a cara, porque isso não existe. Imagine você conviver com uma pessoa que pouquíssimo ou nada tem a ver com você, entende? Em questão de religião, gostos, preferências, comportamento, opiniões, visões, enfim. A pessoa tem pouquíssima coisa a ver com você ou praticamente nada. Imagine o peso que é viver dentro de um relacionamento como esse, onde as diferenças, elas são infinitamente maiores que as semelhanças. Aqueles que possuem a maior chance de conviver em harmonia, conviver de forma muito mais equilibrada, são aqueles que são parecidos. Quanto mais parecidos, melhores são os resultados aí desse relacionamento. Porque a sintonia, sincronia e completude, aí as coisas vão fluir assim de uma maneira maravilhosa, maravilhosamente bem. Até projeto de vida, até a missão de vida necessita estar em perfeito alinhamento um com o outro. Você quer ver? Podemos observar essa questão das afinidades e semelhanças dentro do seio familiar. Há filhos que são mais carinhosos, há irmãos que têm uma afinidade maior, há primos que mais parecem dois irmãos, há aquele amigo, aquela amiga que de tanto que se parece com a gente, de tanta afinidade, de tanta semelhança, parece um membro da nossa família. E muitas vezes não temos essa mesma sintonia com alguém que tem os laços sanguíneos, mas não tem as afinidades espirituais. Você concorda comigo? Então, amores, é isso. Procure não se iludir com palavras, com supostas semelhanças, com supostas afinidades. Tire definitivamente o véu dos seus olhos e procure ser mais prudente, mais seletivo nas suas escolhas, na escolha do seu parceiro, da sua parceira, que você quer ter na sua vida como realmente um companheiro, uma companheira. Você sabe que vida a dois é construção, é investimento diário, é permanente, é muita dedicação. Precisa existir reciprocidade. Romeu e Julieta, a história de amor mais famosa, creio eu, né, de todos os tempos, Romeu e Julieta é um clássico. Viram aquela torre da história de amor, as famílias eram inimigas mortais, os jovens acabaram tendo um fim trágico e foram guardados nas nossas doces lembranças, na nossa memória, como uma história linda, maravilhosa, uma verdadeira história de amor.
Mas não é bem assim, gente. Sabe por que Romeu e Julieta, eles obtiveram esse título? Porque eles não conviveram, minha gente. Eles não acordaram juntos, um não teve que suportar o mau humor do outro de manhã, não tiveram que pagar as contas, um não teve que levantar para ir trocar a fraldinha do bebê de madrugada, não tiveram que conviver com o cunhado, com a sogra, familiares inconvenientes que invadem a vida do casal. Olha só, não tiveram que ter nenhuma disputa, nenhum tipo de competição. Sem tudo isso, é muito fácil qualquer um viver uma caliente, uma profunda paixão avassaladora, né? Fica fácil. Entramos naquele período de demência, apesar de ser uma demência muito gostosa, muito maravilhosa, quando o cérebro está apaixonado e tal, né? Você sabe que tem também um vídeo aí falando sobre isso. Quando a gente está completamente apaixonado, a gente fica dominado por uma demência do nosso cérebro. Mas assim, a paixão, ela é uma tremenda de uma cilada. Ela é perigosa, mas ao mesmo tempo ela é absolutamente necessária, porque é através dessas paixões arrebatadoras, avassaladoras, que muitas famílias se constituem. Algumas acabam progredindo, dando certo, outras nem tanto, mas a paixão ela é absolutamente necessária nesse processo de convivência, de aprendizado, de troca de experiências, onde a gente pode aí amadurecer os nossos sentimentos, aprimorar tudo isso, não é? E a gente possa conhecer, enfim, mais adiante, um outro sentimento que é infinitamente melhor, que é o amor. Mas a paixão, ela tem sim a sua importância em tudo isso, porque mesmo cometendo alguns enganos, através das paixões, há a constituição aí da família, a continuidade da humanidade, digamos assim. Mesmo que fatalmente, né, depois que esse véu da paixão, quando ele cai, quando ele evapora, o que acontece? A paixão também evapora, acaba exatamente naquele momento, quando descobrimos a essência do outro e quando o outro também descobre a nossa verdadeira essência, que fica, digamos, um pouco encoberta durante o período daquela torre da paixão. Qual seria esse modelo de relação perfeita? Como é que a gente pode avaliar de uma forma mais racional a probabilidade de uma relação agregar, somar? Só recapitulando, em primeiríssimo lugar, as afinidades imprescindíveis, absolutamente necessárias, precisam estar acima das diferenças. O olhar, o falar, o encantamento, o respeito, a admiração permanente pelo outro. Admiração exatamente pelo que o outro é. Uma vez acabando a admiração pelo parceiro, pela parceira, já era. Avaliar onde você pode ser útil na vida dele, na vida dela, onde ela pode ser útil na sua vida, ele pode ser útil na sua vida. É uma troca. Geralmente a gente busca alguém que possa nos atender sob diversos aspectos, não é? Financeiro, segurança, estabilidade, a aparência. Colocamos uma barreira material em primeiríssimo lugar. Barreira essa que será passageira, fulminante. Ela será derrubada muito em breve a partir do momento que você passa a conviver. Exigimos tudo isso e esquecemos o principal. Como é que eu posso contribuir para deixar a vida dessa pessoa muito melhor? Como que ele ou ela pode contribuir para deixar a minha vida também muito melhor? Esse é o real processo de construção, onde naturalmente você dá e naturalmente você recebe. Preste atenção nos sinais. Quais são os sinais? Almas ou espíritos afins, eles se reconhecem, sentem, eles vibram na mesma frequência, sem forçar absolutamente nada. Estão ali conectados pela força dos pensamentos e dos sentimentos. Se respeitam, não ferem, não machucam. São incapazes de provocar o sofrimento no outro porque sabem que irão sentir na mesma proporção. É algo muito intenso, é muito, muito profundo. Espíritos afins, espíritos que se reconhecem, procuram sempre deixar o outro feliz, porque é exatamente assim que eles irão se sentir. Da mesma maneira, possuem um poder de adivinhar o que o outro está pensando e muitas vezes eles são capazes de completar a frase um do outro. Eles reconhecem o estado de espírito de cada um, seja através de um olhar ou até através de uma simples mensagem,
ali nas entrelinhas, são capazes de descobrir exatamente como a pessoa está naquele momento. Gostam sempre de fazer tudo junto, não se queixam de absolutamente nada. Estão ali por decisão, por entrega e por prazer. E o mais importante de tudo, uma relação de espíritos afins, ela é baseada na confiança. Não há espaço algum que possa provocar insegurança no outro. A relação é constituída de paz, de muita paz. Até mesmo quando estão de forma silenciosa, eles estão conectados, eles estão em permanente contato. Isso é amor, isso é reciprocidade espiritual, isso é reciprocidade de almas, isso é a empatia permanente. É um espírito reconhecendo o outro. Ai, que lindo, né? É um verdadeiro reencontro. Isso sim, de fato, é um grande e verdadeiro amor. É a vida presenteando você, tirando tudo isso aí que a gente conversou agora. É uma marca ilusão. Espero que você tenha gostado, tá? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Quando você ouvir agora falar sobre almas gêmeas, você não entenda de forma equivocada, mas entenda da maneira correta, coerente, racional, sobretudo espiritual. O que significa de fato almas gêmeas. Até a próxima, amores!